Se você tem empresa e está passando por necessidade, está passando por problema, não feche a empresa e assume dívida. Vai atrás de tentar vender o teu negócio, vai atrás de estruturar o teu negócio. A questão não é preço. Quando você entra já com a mentalidade que você tem que jogar o preço lá embaixo, você tirou o valor agregado da tua entrega, você tirou o valor da tua marca, do teu produto, e aí você está no mar vermelho e não tem o que você fazer. Você pode e deve ter pensamentos diferentes do que os seus sócios, do que os seus pares, mas o propósito tem que ser o mesmo para todos. Se você tem propósitos distintos e não está alinhado, não tem como o negócio dar certo. Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, que vai ao ar tanto pelo YouTube como pelo Spotify da Board Academy, indo ao ar também às segundas-feiras, às 20 horas. No nosso podcast Os Conselheiros, nós convidamos empresários, executivos, conselheiros que falam um pouco da sua trajetória de vida pessoal, profissional, trazendo insights valiosos para você que está nos assistindo. Se é a sua primeira vez no nosso canal, te agradeço pela audiência e te convido a fazer a sua inscrição aqui no canal e também ativar o sininho, porque assim você vai ser notificada sobre outros episódios do nosso podcast, como também outros conteúdos aqui da Board Academy. Hoje, aqui no nosso podcast, estamos trazendo um board member que também é um executivo sênior. Ele trabalha na Accenture, uma grande consultoria na área de tecnologia e inovação, além de ser conselheiro, mentor de empresários. Eu estou falando dele, Fernando Henrique Saraiva. Fernando, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Os Conselheiros. Obrigado, Simonato. Eu que agradeço. Muito bom. Você sabe, já assistiu outros episódios aqui, né? O pessoal fala assim, pô, Marcelo, mas muda o disco. E assim, eu conheço os meus convidados, mas eu não sei você aí do outro lado da tela. Quem conhece o Fernando Henrique Saraiva? Talvez a esposa dele esteja aqui assistindo, a mãe, os filhos, ele vai contar um pouquinho pra gente, mas eu não sei quantos de vocês o conhecem. Então é importante que a gente conheça não só o que ele faz hoje, e ele vai entrar, obviamente, nesse detalhe, mas a origem. Todos nós tivemos uma origem, né? Não é a foto de hoje, mas é o filme que vale. E falando em filme, então eu quero saber aonde nasceu, primeiros passos aí na profissão, na decisão por uma faculdade, por uma formação. Conta pra gente. Isso é importante, né? Porque hoje em dia as pessoas veem muito assim o LinkedIn, o currículo, a imagem família Doriana, lembra do passado? Sim. Aquela coisa meio perfeita, meio propaganda, né, de margarina. E às vezes as pessoas não sabem a vida de cada um, né? A história, por onde as pessoas passaram, o que fez. E eu acho muito legal essa abordagem que você faz no início, de a pessoa contar um pouquinho da história. Aproveitando aí o gancho, falando um pouquinho da história, eu nasci em Mogi das Cruzes, né? Sou nascido e criado em Mogi das Cruzes. A gente tem um amigo aí que é conterrâneo meu, que é o Udo é de Mogi das Cruzes. Verdade. Né? A gente já conversou, tivemos a oportunidade de conversar outra ocasião sobre isso. Sou nascido e criado em Mogi das Cruzes, vivo em Mogi das Cruzes até hoje. Sou casado com a Rita há 28 anos, tenho um filho chamado Lucas Saraiva, que tem 22 anos. E assim, a minha vida ela começa lá em Mogi, estou em Mogi até hoje, mas eu comecei a minha vida profissional assim com 12 para 13 anos, querendo ali trabalhar, querendo ter o dinheirinho ali. Comecei a trabalhar como office boy, minha mãe era contra, meu pai também, porque eles queriam que foca no estudo, você só precisa estudar, você não precisa fazer outra coisa. Mas ali aquela coisa de você querer já antecipar, não, já quero ser adulto, já quero ter o meu caminho, ter o meu dinheiro, né, ter a minha independência ali, né? E aí eu comecei a trabalhar como office boy, mas foi um curto período de tempo. Meu pai pegava muito nosso pé de fazer alguma coisa e ele queria muito que eu fizesse Senai. E o meu pai, minha mãe, meu pai trabalhava como operário industrial, a minha mãe era professora do ensino fundamental, era concursada da prefeitura de São Paulo e também do governo do estado. Ela dava aula em 2 escolas, saía de casa 4 horas da manhã, chegava 9 horas da noite. Eu lembro da minha mãe, assim, de ver ela saindo e chegando, e era bem, assim, trabalho e luta. A gente tinha uma infância muito pobre, muito simples, mas eles nunca deixaram faltar nada para os 3 filhos, eu tenho mais 2 irmãos. Mas meu pai sempre pegou no nosso pé de assim, ó, você tem que ter um caminho. Você não pode, assim, ficar esperando que a vida vai te facilitando as coisas. Você tem que buscar um caminho. E por insistência do meu pai, ele insistiu, e graças a Deus que ele insistiu com isso, eu comecei
me preparar e estudar para me passar num curso do Senai, que era a porta que abria naquela época, né? A gente está falando ali final de 89, ali em 1990. Eu com 14 anos, então, entrei no Senai. Foi Qual curso? eletricista industrial. Naquela época era um curso que era um período integral, 2 anos, você fazia ali, ficava o dia inteiro no Senai, entrava às 7. Se estivesse estudando, fazia à noite, Fazia né? à noite, exatamente. E a gente, assim, 5 meses no Senai e 1 mês na fábrica, porque naquela época, hoje não pode mais, né? Hoje, quando você faz Senai, você não pode mais entrar no ambiente fabril, você vai fazer algum serviço administrativo. Mas na época que eu fiz Senai, o que acontecia? Nós íamos nos períodos de férias para a fábrica e geralmente os trabalhos que os eletricistas, os mecânicos, o pessoal de manutenção não queria fazer, eles passavam para a molecada do Senai. Assim, tem que quebrar uma parede, passa para a molecada do Senai. Tem que arrancar um motor, passa para a molecada do Senai. E a gente ia fazer, assim, com a força do ódio, né? Porque, moleque, 14 anos, você não quer... Fora que, assim, no Senai você tá mexendo numa bancada pneumática, você tá programando um CLP, tá mexendo no inversor, numa bancada, um ambiente controlado, limpo, pouco agressivo. Aí você vai para a fábrica, onde você acha que você vai ter o contato com as tecnologias e os caras te dão uma marreta, uma talhadeira e você passa dias quebrando parede ou desmontando motor. Mas essa foi o início ali. Passei no Senai, comecei a fazer elétrica, muito por incentivo do meu pai, como eu tinha falado, e também porque, assim, eu tinha um primo mais velho e meu irmão mais velho já tinham feito Senai antes de mim, então tem aquela coisa de você olhar o mais velho e falar, não, quero fazer igual o meu irmão, igual o meu primo. Então, assim, tinha já essa visão. E aí eu entrei, comecei a fazer elétrica, fiz elétrica na época a gente falava por carta, meu pai trabalhava na Orsa, e aí a Orsa era uma empresa de papelão do lado, e ele conseguiu com que a Orsa bancasse o meu período de estudo. Então eu fazia estágio na Orsa, era remunerado, era funcionário CLT e tudo. E ali eu comecei a minha carreira ali. Quando terminou os 2 anos, você foi trabalhar na Orsa? Fui trabalhar na Orsa, fiquei poucos meses trabalhando lá. Eu continuei na Orsa, na verdade, por 5 anos, mas em seguida eu fiz um teste no Senai para eu poder fazer um curso que chamava Mecânica de Manutenção e Eletroeletrônica. Porque o que acontecia? Não existia o termo automação industrial naquela época. Então, assim, o único curso que tinha do Senai, você tinha um curso aqui no ABC, eu acho que era no Maramato, que era o curso de eletrônica, eram 4 anos, mas ele não era uma automação de fato, ele era um curso muito mais eletrônica, com um pouco de experiência elétrica, e o curso que te dava uma bagagem assim, mais prática e que tinha uma visão era o curso de mecatrônica, que era mecânica e eletrônica ali no Senai do Tatuapé. E aí eu fiz mais 1 ano e meio no Senai do Tatuapé, que foi uma especialização que eu fiz lá. E aí isso aí foi o meu caminho ali de começar na indústria, né? Fiquei na indústria dos meus 14 anos até os meus 30 anos, né? Foram 16 anos em chão de fábrica. Quando eu falo chão de fábrica, muito focado na questão de manutenção industrial e manufatura, e aí eu comecei ali como aprendiz do Senai, meio oficial de eletricista, instrumentista industrial, analista, até coordenador de projetos de automação e controle, e desde o início eu sempre olhava a questão de automação e controle, né? Sempre olhando a parte de você automatizar os processos industriais, e aí eu comecei a querer ali ter uma pulguinha de falar, não, preciso mudar o meu caminho. Eu sempre orava e pedia para Deus assim, ó, eu quero que me dê uma nova posição, mas que essa posição não perca o meu conteúdo técnico, a minha bagagem técnica, né? Porque assim, depois do Senai eu fiz instrumentação, elétrica, pneumática, metrologia, fui fazendo várias coisas na área industrial. E eu não queria perder isso, mas eu também não queria mais trabalhar em chão de fábrica. E aí surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar numa empresa que fazia comercialização de material para instrumentação e automação industrial, que representava indústrias israelenses e alemãs aqui no Brasil. E ali eu comecei a trabalhar na área comercial como um gestor com a parte de gestão comercial para esses equipamentos. E dali, um vendedor técnico. Um vendedor técnico. E dali eu comecei... Aí a carreira foi mudando drasticamente, porque... Aí eu comecei a me envolver na parte comercial, olhar a questão de visão de mercado, olhar mais nível macro, deixando um pouquinho essa visão de chão de fábrica, de projeto, de colocar a fábrica para rodar e começar a pensar mais a nível macro, né? Sem ser aquela coisa, falando em EBITDA, falando em bottom line, aí muda o linguajar, muda o ambiente, muda a visão de negócio.
Mas paralelamente a isso, assim, desde os meus 14 anos eu sempre fiz duas coisas. Sempre trabalhei e sempre empreendi. Então, assim, eu tive 7 empresas ao longo da minha vida. 7 empresas que eu tive, e mesmo assim, trabalhando fora, tocando negócio, eu com sócio, eu com meu irmão, que também era meu sócio, mas sempre fazendo alguma coisa paralela, né? Das 7 empresas que eu tive, 5 eu quebrei e 2 eu vendi nesse período aí. A minha primeira empresa foi com 18 anos de idade, eu e meu irmão, assim, cruzão, tipo, sem experiência de vida. Assim, começa aqui. A gente não tinha experiência de vida, a gente não tinha formação, e a única coisa que a gente tinha era conhecimento técnico. E assim, eu vejo muito esse perfil hoje do empreendedor brasileiro, que é muito assim: o empreendedor ele empreende por 2 razões. Ou por oportunidade ou por necessidade. Mas das duas formas que o empreendedor empreende, no fundo ele faz o quê? Algo que é uma zona meio que de conforto para ele, é algo que ele conhece tecnicamente. E eu e meu irmão, a gente tinha uma visão assim, meu irmão era formado em eletrônica e formado em elétrica industrial, com ênfase em automação industrial. Então, a gente tem um conhecimento técnico, a gente toca o barco e vamos fazer a coisa acontecer. Porque a gente tinha realmente um bom conhecimento. Só que assim, isso eu falo bastante quando eu dou palestra, quando eu estou conversando com as pessoas, assim, o conhecimento técnico você adquire, você treina, mas a visão de empreendedor, a visão de dono, a visão de gestão de negócio, isso daí é um pouquinho mais complicado, né? Que você não pode treinar, não que você não pode capacitar. Mas assim, quando você monta um negócio, o que mais vai pegar para você não vão ser as questões técnicas. As questões técnicas você dá um jeito. Onde que eu tinha problema? Parte tributária, gestão de caixa, gestão financeira, gestão administrativa, gestão de pessoas. Olha como a coisa é muito mais ampla e eu vendo só um pedacinho do prisma ali, achando que aquilo ia ser o suficiente para que eu pudesse levar a empresa para outro nível. Então assim... Não. Grande parte dos empresários... empreendem, como você falou muito bem, necessidade ou oportunidade, e são bons tecnicamente em algo, e aí decidem, né, sair de uma empresa, pegar o seu dinheiro e montar algum negócio. Mas esquecem que tem toda uma parte administrativa. Uma empresa tem basicamente um tripé, né? Sim. Um tripé com a parte de vendas / marketing, a parte de produção, seja industrial ou da execução ou de qualquer tipo, né, de serviço, e uma parte de back-office. Sim. Ninguém é bom nas 3. Já começa Exatamente. por aí. E se eu não estruturar bem isso desde o início, um tripé sem um dos pés fica manco, né? E aí vai cair. Agora tem um empreendedor pior ainda. É aquele que trabalha uma vida inteira num negócio, pega o seu dinheiro e monta um outro negócio que nem fazer aquilo bem feito ele faz. Sim. Que é o caso de um cara que sai da fábrica e vai montar uma pizzaria, uma padaria, um estacionamento. Ele nunca nem trabalhou, então nem a parte técnica ele sabe daquilo. Exatamente. É pedir para dar errado. Exatamente. Então, assim, eu brinco assim, né? Converso com as pessoas. Essa foi a minha faculdade ao longo desses 30 e poucos anos de experiência de vida profissional. Porque eu apanhei muito, a gente apanhou muito, muito, muito. E envolvendo várias questões pessoais, profissionais, familiares, saúde. Assim, graças a Deus eu cheguei até aqui, né? Assim, sou um privilegiado, eu entendo isso, mas foi um caminho muito árduo. Isso é muito da experiência que a gente teve, que os meus pais colocaram na gente, imprimiram na gente, de não desistir, de lutar, de querer fazer as coisas, de fazer as coisas de maneira bem aplicada, sabendo que você vai ter dificuldade, mas você vai ter que levantar e vai ter que dar um jeito de dar a volta por cima. Então, assim... Hoje eu devo, assim, quem eu sou, à formação que os meus pais deram pra gente. Isso foi fundamental pra gente conseguir. Porque, assim, nesse caminho todo de empreender, eu lembro, assim, teve uma época que eu decidi empreender apenas. E várias épocas acontecia. Saía do trabalho e ia falar, agora eu vou tocar meu negócio 100%. E aí a coisa começava a caminhar, vinha a primeira tempestade, e aí você dava uma balançada, continuava... Mas existia uma carência muito grande do aspecto financeiro, administrativo, na gestão de pessoas, em relação à cultura também. E isso daí foi muito difícil, foi só os anos que foram trazendo essa bagagem, né? Eu lembro assim, na última empresa que eu tive, que eu empreendi, que eu vendi ela, inclusive ela existe até hoje, eu vendi ela em 2012 para um grupo americano, né? E ela está aqui no Brasil ainda, a unidade. Fiquei 2 anos como diretor industrial, como country manager aqui, como diretor de operações, country manager no Brasil, e depois eu saí. Mas, assim, eu lembro que eu cheguei num ponto, assim, a gente não era pequeno o suficiente e também não era grande o suficiente. Então, assim,
A gente chegou com um faturamento razoável, era uma empresa ainda de pequeno porte, porque a gente tinha um faturamento próximo ali dos 3 milhões de reais ano, 3 milhões e 600, 3 milhões e 400 ano. Só que já tinha uma estrutura, já tinha 15 funcionários diretos, 10 funcionários indiretos, atendia grandes clientes, grandes contas, e a gente estava crescendo. Então, assim, a gente foi procurar ajuda, e assim, o que tinha de ajuda? O que tinha de ajuda era o Sebrae. Só que, assim, o Sebrae, por mais incrível que é, o Sebrae tem bons treinamentos, boa assessoria, boa consultoria, eu já tinha andado algumas léguas à frente do que o Sebrae podia me proporcionar, né? O Sebrae é muito bom até um certo nível que o empresário precisa. Depois disso, esse empresário ele fica meio órfão, né? Sim. Até chegar, atravessar aquela maré. Exatamente. E aí o que aconteceu? Aí eu falei, bom, preciso achar eu já tinha um entendimento seguinte, o conhecimento técnico que eu tenho ele não é suficiente para fazer com que o negócio tenha sucesso. Então, para que eu tenha sucesso, eu tenho que cumprir as lacunas que hoje eu não tenho dentro da minha estrutura. E aí eu fui procurar mentorias. E aí, assim, hoje ainda o empresariado brasileiro ainda é muito arisco na questão de se aproximar com um concorrente. Agora que a gente está vendo as collabs, ecossistemas, as empresas estão mudando um pouquinho de mentalidade. Mas 10, 15, 20 anos atrás, você não conseguia falar com um concorrente seu de maneira aberta, transparente. E também, assim, eu lembro que eu tinha um sócio que trabalhava comigo, o tio dele fazia parte do lead. E aí a gente participava de algumas reuniões do lead. Aí eu falei, o que o lead traz era o que a gente precisava para dar uma visão de gestão para a gente. E aí eu fui procurar o lead, assim, para participar do lead naquela época você tinha que ter um faturamento superior a 300 milhões de reais ano. Então, assim, tava léguas longe daquilo ali. Aí eu falei, bom, não dá para o lead. Aí a gente começou a pesquisar e achei o Endeavor. Aí começamos a participar do Endeavor. Até tentei entrar no PMM, no PME, que era o programa de aceleração que o Endeavor tinha. Só que o Endeavor também limitava, né? Porque eu acho que era 5 milhões. Tinha que faturar acima de 5 milhões para poder entrar no programa. E eu ainda não tinha atingido isso. E aí eu peguei na cara a coragem ao meu sócio, conhecemos uma associação lá nos Estados Unidos, fomos para lá, fizemos um esforço, fizemos um treinamento, filiamos a empresa lá, e lá a gente começou a fazer um intercâmbio lá. Eu fui lá nos Estados Unidos e fiquei, 15 dias dentro da empresa e uma empresa do mesmo segmento que eu atuava, que era uma empresa de engenharia e controle e automação para a área industrial. E aí eu fiquei 15 dias lá dentro da fábrica e o diretor ele me abriu tudo. Ele colocou a gente para conversar com o vice-presidente, conversou a gente para conversar com o CFO, levou a gente para conversar com a diretora de RH, depois levou para a gente conhecer os processos, levou a gente para conhecer os clientes dele. Uau. E ele abriu tudo. E depois a gente chegou lá e falou assim, tá aqui uma cartilha básica aqui de planilhas, caminhos. Então veio... Naquela época que eu fui acessar o Balance Scorecard, nunca tinha ouvido falar de Balance Scorecard, né? De você pensar em forças de Potter. Eu vi isso um pouquinho na prática. E aí quando eu voltei, eu fui fazer MBA em gestão empresarial pela FGV, que era para ter mais robustez também, ter uma formação mais robusta. E ali a gente começou a crescer a empresa, mas foi um caminho difícil, não é fácil. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Farias tem uma frase que ele usa aqui na Board Academy, que diz assim, não existem novos erros, existem novas pessoas cometendo os mesmos erros, né? Baseado nessa frase, você disse que teve 7 empresas, as 5 primeiras quebraram e 2 você vendeu. A que você atribui a quebra das 5 empresas e se foram 5 situações diferentes ou você foi aquela pessoa que cometeu o mesmo erro nas 5? Foram erros diferentes, Simonato, mas é assim, eu entendo que a gente vai olhando para trás e aí você vai entendendo que assim, os primeiros erros, as 2 primeiras empresas, as 2, 3 primeiras empresas, a gente pecou na falta de experiência e maturidade, tanto de idade quanto experiência de como pessoa, porque a gente estava em desenvolvimento, né? As minhas primeiras empresas eu tive entre 18 e 25 anos, eu casei com 18 anos, então um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E assim, nem faculdade eu ainda não tinha feito, porque eu fui fazer a faculdade um pouco mais tarde, porque eu casei muito cedo, então assumir responsabilidade muito cedo é tudo muito difícil. Eu fui fazer faculdade, fui fazer inglês, tudo depois dos 28 anos de idade, eu já tinha meu filho pequeno. Então, assim, não foi um caminho fácil. Mas o que eu atribuo, pelo menos as 3 primeiras, é o seguinte. Eu acho que o primeiro ponto é você não ter um propósito claro e direto. Qual que é o propósito do teu negócio? O segundo ponto é você
olhar a questão de você montar a gestão da empresa ou a sociedade da empresa sem você levar em consideração fatores empresariais e não fatores pessoais. O que eu quero dizer com isso? Na primeira empresa, nas 2 primeiras empresas, eu abri com meu irmão. E o meu irmão, gente, assim, ele é meu irmão, amo de paixão, assim, foi minha referência durante muito tempo, mas não tem nada a ver. Tipo, não tinha nada a ver. Né? Não fazia sentido a gente ter... Vocês não tinham sinergia de negócio. Exatamente, não existia sinergia de negócio, os propósitos não estavam alinhados, né? Tem uma frase bíblica que diz que a casa dividida ela não subsiste. Então, assim, empresa é a mesma coisa. Se você pode e deve ter pensamentos diferentes do que os seus sócios, do que os seus pares. Mas o propósito tem que ser o mesmo para todos. Se você tem propósitos distintos e não está alinhado, não tem como o negócio dar certo. Esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto é, assim, questão comercial e gestão de preço. Você fazer uma precificação baseada em concorrência com custo lá embaixo, sem olhar suas margens. Você vender para clientes errado. Uma coisa que eu sempre falo, quando eu estou dando mentoria, quando eu estou falando com os grupos, ou um treinamento, ou palestra, eu sempre falo assim, você tem que demitir alguns clientes, você tem que entender que cliente tem aderência com o teu negócio. Não vale a pena você ficar insistindo com alguns clientes, porque assim, se você pega... Assim, hoje eu olho com mais clareza por toda a caminhada profissional que eu tive. Mas lá atrás eu tinha que ter alguém que falasse assim, cara, olha o teu CAC, quanto está o teu custo de aquisição de cliente? Olha o LTV desse cliente, olha as margens que você tem, como está o seu markup? Não existia essas conversas. Até a minha 4ª, 5ª empresa eu não tinha essa visão, não tinha visão disso. Eu fui ter essa visão um pouco mais claro quando eu fui para a faculdade, que eu fiz graduação em gestão e negócios, que aí eu comecei a associar assim, começou a dar vários cliques. Falei, tá vendo? É isso, né? Qual que é o propósito? Que tipo de cliente que você quer? Quanto que você vai investir para ter esse cliente? O que você tá... Eu lembro até hoje, tipo assim, tinha negócios que a gente vendia, você fazia um esforço descomunal para você vender aquilo, depois você fazia um esforço descomunal para entregar e no final você não sobrava nada. Então assim, preço errado. E a gente tinha uma mentalidade que é assim, não, se eu vender 100 mil, eu resolvo o meu problema. Se eu vender 200 mil, eu resolvo o meu problema. Se eu vender 10 milhões, eu resolvo o meu problema. E a gente ia chegando nas metas de vender, a gente conseguia vender, mas não resolvia o problema e não sobrava dinheiro. Porque o que acontecia? Venda boa é aquela que tem rentabilidade e que é recebida. Exatamente. Não adianta ter rentabilidade e o cliente não pagar. Não adianta ele pagar e sem rentabilidade. Exatamente. E tem um negócio que depois demorou muito tempo para a gente chegar. Quanto mais você insistia nisso, isso é um poço sem fundo. Porque se você não souber fazer a tua precificação, começar a ir para o mercado, vender para caramba com um preço errado, você tá no fundo do poço e cavando o buraco, ele vai ficando mais fundo. Quanto mais você vende, mais fundo fica. Mais fundo fica. Então assim, nas 4 primeiras empresas, 4, 5 primeiras empresas, o problema foi basicamente esse. Nas 2 que eu vendi, a gente vamos falar da primeira. Qual foi o primeiro negócio a sexta? O primeiro negócio foi uma empresa de sistemas de segurança eletrônica, foi em Mogi, região, ali na região do Alto Tietê. A gente instalava alarmes, câmeras, controle de acesso e portão eletrônico. Isso ali no início dos anos 90. E tinha pouquíssimas empresas que faziam isso. Né? E aí vocês prepararam ela para venda ou foram abordados por alguém? Ela quebrou. Você está falando da primeira empresa que eu quebrei? Não, eu estava falando da primeira que eu vendida. vendi. Não, vamos lá. A primeira empresa que foi vendida foi uma empresa de sistemas de segurança de eletrônica também, só que a gente tinha uma fonte de receita, uma unidade de negócio, que era instalação e projetos, e tinha uma unidade que a gente tinha monitoramento. A gente fazia monitoramento eletrônico de empresas, de residências, né? Essa empresa, na verdade, eu vendi por conflito societário, porque eu coloquei um sócio que não entendia do negócio, que não tinha paixão pelo negócio, que não estava alinhado com o propósito e ele entrou apenas com a grana querendo ter o retorno. E aí virou um negócio de doido. E do outro lado também eu não coloco a culpa também nele, porque faltou maturidade minha também para ter um entendimento de que aquilo não daria certo e eu fui tentando insistir para poder manter o negócio. E aí o negócio estava crescendo, a coisa estava caminhando, a gente passou por um período de dificuldade ali, que aquela curva ABC, né? Você vai começando bem alto, depois quando começou a subir, aí a gente entendeu que não tinha mais mesmo condições de a gente tocar o negócio juntos. Eu não tinha grana para comprar a parte dele, nem ele a minha, então a gente decidiu vender para um concorrente. Aí o concorrente comprou e se estabeleceu, a empresa está lá
Existe até hoje lá na região. Mas a ideia ali eu já tinha melhorado a questão de precificação, a questão de entrega, metodologia de execução de projeto, metodologia de gerenciamento de projeto. Porque uma coisa também é assim, você fala, vou tocar projeto. Aí você vai lá, você vende um projeto, você vende 1.000 horas. Só que para você entregar, porque você não fez a contingência ou não calculou os riscos, você gastou 2.000 horas. Se você tiver 30%, 20% de lucro, essas horas adicionais que você não colocou, ela vai comer toda a sua lucratividade. Então, assim, a questão de você vender também e gerir essa questão da gestão do projeto em si, de fazer ali par e passo que foi combinado para você resguardar a lucratividade e a rentabilidade da empresa, isso é muito importante. Eu também não tinha essa visão na época. Aí, assim, acabamos vendendo e vendi. Agora, a segunda empresa que eu vendi para o público americano ela chamava, quando eu criei a empresa, ela chamava SP Automação e Engenharia. Aí nós vendemos em 2012 para uma empresa americana chamada Avid Solutions, que ficava na Carolina do Norte. E aí a empresa já estava um pouco mais saudável. Mas vocês buscaram a venda também ou foram procurados? Um misto dos dois, né? Assim, nós fomos procurados em 2011 para vender a empresa. Na época que eles nos procuraram, eles fizeram uma proposta, eu não aceitei, não quis aceitar, porque eu entendia que não era interessante naquele momento, a empresa estava crescendo, era uma empresa jovem, a gente tinha clientes importantes, a gente tinha apoio de fornecedores importantes, então não entendi que seria uma boa. Só que no ano seguinte, foi 2012 que eu vendi, eu tive um problema, que foi isso que causou a venda, porque eu não tinha intenção de vender a empresa. Na verdade, a gente fechou um outro ponto importante, que também eu sempre falo hoje nas palestras, assim. A gente tem uma ansiedade de crescer. Quando você cresce muito rápido, assim, é difícil você solidificar os processos, solidificar a gestão. Você fica um pouco capenga, você fica um pouco carente, né? Você não tem robustez, você não tem... Assim, é muito difícil. E a gente cresceu muito rápido. E o que aconteceu... O outro ponto também que as pessoas têm que levar em consideração é o seguinte... ver o tamanho, a tua capacidade com o tamanho dos projetos que você vai vender, ou serviço, ou seja o que você for fazer. Então, assim, eu tive uma visão junto com os meus sócios na época, assim, a gente precisa vender grandes projetos. Então, assim, precisamos vender grandes projetos. E grandes projetos, você tem um CAC alto, né? O tempo de você ter de fechamento, o ciclo de vendas, ele é muito alto também. Então, assim, requer uma energia muito grande. E quando você vai administrar também, você tem que ter muito cuidado, porque você também aumenta os riscos. Então, o que aconteceu? Nós vendemos um projeto muito grande para uma empresa gigante, muito conhecida no mercado, e a gente vendeu esse projeto, e esse projeto era para construir uma fábrica para eles no interior de Minas Gerais. A gente pegou toda a parte mecânica, elétrica, instrumentação, eletrônica, toda a parte de TI industrial, que a gente chama de OT, né, que é Operations Technologies. E a gente fez um contrato com eles, entregamos o que nós tínhamos que entregar, só que para que eu pudesse concluir a obra, a gente montou tudo, fizemos os testes, os equipamentos, colocamos num container, colocamos num caminhão, descarregamos lá em Minas, chegou lá, alugamos um container, colocamos tudo num container e falamos assim, agora vocês vão construir o que está faltando para a gente poder vir e conectar e ligar os equipamentos que a gente construiu. A empresa que eles contrataram para fazer a parte civil e uma parte mecânica importante lá, e os silos, a empresa quebrou. Os caras encerraram a licitação e aí o meu contrato, ele dizia que os pagamentos do meu contrato, eles só seriam feitos mediante as startups de fases do projeto. Só que o projeto parou, não tinha startup, como... E aí a gente entrou numa briga com essa empresa. E aí eu entendi que naquele momento falei assim, se a gente continuar brigando, a gente não vai chegar em lugar nenhum, e eu também não tenho como absorver isso, porque a gente tinha investido muito dinheiro no projeto. E aí eu peguei e falei assim, agora eu vou procurar os americanos, falar com os caras se eles querem comprar, e aí a gente pega um pouco de fôlego, e aí até a coisa caminhar, e aí foi assim que eu vendi. Um ano antes eles vieram querendo comprar um negócio, eu não quis vender porque eu estava muito bem. No ano seguinte, ou eu vendia ou eu quebrava. E aí eu vendi. E aí eles continuam com a empresa, tocam, a empresa está saudável, está bem hoje. Lições aprendidas desses episódios, sejam os de quebra, sejam os de venda? Eu acho que é assim, você tocou num ponto aí importante, falando sobre a questão de o que é importante. Hoje tem a visão do seguinte, pessoas, processos e tecnologias. Esse é um mantra que todo mundo repete. Mas na prática, se você não levar isso em consideração, não tem como você ter um ambiente de sucesso, ter uma empresa de sucesso.
O meu aspecto de pessoas, eu entendo assim que eu escolhi as pessoas erradas e eu paguei um preço por querer manter essas pessoas ao meu lado. Então, assim, negócio... Pessoas como sócios? Não, sócios, funcionários também. Eu tive muito problema nesse sentido. Então, assim, eu era muito apegado, sabe? Tipo, assim, era apegado à empresa, às pessoas. E assim, se não está entregando o resultado, se você não está adequado à cultura, então você paga um preço muito caro para isso. Então você tem que ser profissional e também saber escolher as pessoas certas para estarem com você, para estarem no seu time, para estar caminhando do seu lado. Essa foi uma lição super, super importante que eu entendi ali. Outra coisa que eu também trago como lição, assim, existe um tempo pré-estabelecido para tudo. Quando você acelera os processos, você aumenta o teu risco. E aí você tem que entender se esse risco não vai ser um risco muito pesado para você. Então, assim, a gente quis crescer mais do que a gente tinha capacidade de crescer ou mais do que a gente podia crescer naquele momento. Então, a gente acelerou um processo e não tinha uma solidez na parte da gestão, na parte administrativa, na parte de precificação, faltava maturidade empresarial. Esse é um ponto importante. E outro ponto importante é você entender dos clientes. Não é todos os clientes. É porque, assim, nas minhas empresas, na 7, eu olhava assim, não, vamos vender, e eu vou olhar para o cliente que me ligar, eu vou lá, vou atender ele. Se eu não chegar num preço adequado, eu vou forçar para chegar no preço para fechar o negócio. Cara, isso é a receita para o fracasso. Então, assim, tem que ter um alinhamento com os clientes que você busca no mercado. O alinhamento, primeiro, se a cultura da empresa está adequada com a tua cultura, se é um cliente que costuma comprar e pagar diferencial de qualidade, diferencial de serviço, ou se ele é só preço, se vai existir uma compra recorrente com ele, se vai existir uma parceria com esse cliente, se você tem algum valor a agregar para esse cliente, porque se você não tiver nenhum valor para agregar para o cliente, você vai cair no mar vermelho e vai ser só preço, e ele sempre vai te nivelar por baixo. Isso isso é para todo negócio. Se você entra num negócio e que você não tem nenhum diferencial para o cliente e você vai chegar e vai ser sempre uma licitação com 3, 4, 5, 6, ou seja, com quantas empresas for, esse cliente vai sempre olhar para o preço. E aí você, por preço, assim, você acaba sacrificando margem, sacrificando entrega, qualidade e outras coisas. Então, assim, esses são os pontos principais que eu vejo. E também, assim, a gente tem algumas crenças limitantes. Assim, né? Tem clientes, não vamos citar nenhum nome aqui, mas tem alguns grandes clientes ou setores, inclusive, de atuação, que eles matam os fornecedores. Conheço vários. Tem empresa de bilhões que faz isso há muitos anos. Né? Então, em vez de sustentar a cadeia e manter todo mundo saudável, ele te espreme até a hora que você entra numa RJ, quebra, e ele vai ter que desenvolver um outro que está disposto a fazer o mesmo que você, com o fôlego que tiver, 3 meses, 6 meses, 1 ano, o tempo que for. Né? Eu entendo que para um posicionamento, muitas vezes, a minha marca, meu produto tem que estar naquela rede. Né? Então você paga alguns pedágios para entrar, mas isso tem data de validade. O seu negócio não pode estar baseado nisso o resto da vida, porque não tem caixa que sustente isso. Sim, exatamente. E assim, a gente às vezes tem uma crença limitante, isso é muito importante. Eu sempre falo também, quando eu tenho oportunidade com os mentorados, em curso, com amigos, a gente sempre tem uma preocupação por preço, né? Não que não seja importante, para o cliente é importante o preço, mas a gente cria algumas crenças limitantes, e eu falo isso com a minha experiência. Quando eu tinha a minha empresa lá atrás, eu cobrava, vou te dar um exemplo, R$150 a hora homem de engenharia, dando exemplo aqui. E eu entendi assim, as pessoas falam, cara, você precisa aumentar esse preço porque você não tem como ter qualidade, investir em bons engenheiros, em bons especialistas, porque a tua margem vai ser comprometida e você não vai ter uma gordura para ter um time técnico razoável. E aí eu falava assim, não, se eu aumentar o meu preço, eu não consigo vender. Né? Aí eu saí dessa empresa, fiquei como diretor, fui para uma outra empresa. Aí lá a gente cobrava 180. Não, se aumentar eu não consigo vender. Aí eu saí, fui para outra empresa e lá a gente vendia 250. E eu tinha essa... Não, então assim, eu cheguei num ponto seguinte. Tem empresas vendendo. Só que elas estão vendendo para os clientes corretos, para os mercados corretos. Então assim, se você está num cliente que ele vai pagar menos do que R$150 a hora de engenharia, esse cliente não é para você. Não é a questão da sua precificação,
É questão do mercado, do cliente que você busca. E não adianta você insistir com isso. Você vai falar, não, vou aumentar a minha base de clientes, eu diminuo o custo para eu ganhar lá na frente. Não, porque toda negociação, todo processo vai ser uma história nova. E aí você nunca vai conseguir sair desse ciclo de escassez, sabe? Você está o tempo todo ali vendendo, aí você entrega, você fatura, você recebe. O tempo todo você está ali numa loucura de ter que vender, porque as margens estão exprimidas, você não tem tempo para pensar no estratégico, você não tem tempo para pensar no tático, e está ali o tempo todo enfiado no operacional, esperando acontecer um milagre, e o milagre não acontece. Então, assim, a gente precisa tirar um pouquinho e falar assim, não, gente, eu tenho que entender qual é o valor que eu entrego, qual é o meu diferencial em relação ao mercado. Por que o cliente tem que pagar o diferencial? Às vezes eu lembro, às vezes eu entrava em negociação com o cliente já falando o preço. Eu lembro que isso mudou. Não, pior do que isso eu cobro tanto, mas para você eu faço tanto. Exatamente. O cara nem pediu. Nem pediu. E você já está dando desconto. Quantas vezes deixei dinheiro na mesa por causa disso? E eu lembro que a minha mentalidade ela mudou um pouco. Eu não sei se você conhece o Roberto Adame Trajan, ele tem um grupo chamado Metanoia. Ele escreveu um livro, Metanoia, que é um livro fantástico. E ele tem alguns livros, Meta Riqueza. E ele tinha um treinamento para C-Level, né? E eu fui participar do treinamento, fui fazer uma entrevista para participar do treinamento dele. E quando eu fui conversar com a pessoa que era o gerente comercial que estava ali conversando comigo, ela sentou comigo e ficou 1 hora falando comigo. Ela não tocou no assunto preço em nenhum momento. E ela trouxe a conversa de uma forma que em nenhum momento eu fiquei questionando a questão de... Na minha mente não vinha quanto que vai ser, eu não vinha. Porque ela estava trazendo tanta qualidade, ela estava agregando tanto valor, estava trazendo tantas coisas que ia resolver os meus problemas, e cada vez que ela fazia uma provocação e trazia uma pergunta, eu já vinha, putz, eu tenho que encaixar isso em algum lugar da minha empresa, isso faz sentido para mim. Então, assim, o preço, quando ele me mostrou o preço no final, assim, o preço, eu não vi o preço, eu vi tudo que eu estava ganhando. E o preço ali ia ser um pedágio que eu ia pagar para eu ter aquilo de ganho. E ali foi o estalo. Eu falei, cara, tá vendo? A questão não é preço. Quando você entra já com a mentalidade que você tem que jogar o preço lá embaixo, você tirou o valor agregado da tua entrega, você tirou o valor da tua marca, do teu produto, e aí você tá no mar vermelho e não tem o que você fazer. Muito bom. Você vendeu 2 empresas, explicou aqui pra gente o motivo da venda das 2 empresas, e eu entendo, obviamente não precisa entrar nesse tipo de detalhe, mas eu entendo que você não saiu dessas 2 vendas milionário a ponto de se aposentar, né? Como alguns empresários, talvez, que estão nos ouvindo aqui, que vão ou estão passando por um processo de venda da sua empresa porque querem parar. Já trabalharam muito tempo, constituíram uma empresa, ela tem lá um valuation X, então eu vou passar para frente porque agora eu quero curtir a minha família. Não é o seu caso. Não. Depois da venda dessas empresas, o que acontece na sua trajetória para chegar nesse ponto do qual eu te apresentei logo no início do nosso podcast, de ser um executivo sênior da Accenture? Vamos lá. Primeiro ponto, a venda. Tem muita gente que sabe da história. Eu tenho colegas aí que às vezes encontram até hoje. Cara, o cara que ficou milionário e continua trabalhando, porque não sabe dos bastidores da negociação, né? Mas vamos, só para entender aqui, deixa eu explicar uma coisa. Quando você vende uma empresa, você vende a empresa... também por 2 razões, eu acredito assim, tá? Você vai vender a empresa porque a empresa tá bombando e o mercado quer você e vai te pagar o preço que você vale. Ou você vai vender a empresa porque você não quer quebrar a empresa, ou porque ela já está quebrada, ou porque ela está quebrando. No meu caso, a minha empresa ela não estava quebrada, mas eu não tinha uma saída viável. Então, o que eu fiz? Eu vendi a empresa por um valor simbólico de $1, porque na negociação brasileira precisa ter um valor. O valuation dela, ela saiu um valuation alto na época, só que o que eles fizeram é transformar o valuation na dívida, porque ele assumiu a dívida. Você lembra que eu falei para você que eu peguei uma fábrica para construir? Eu te pago isso, mas você tem uma dívida lá, então eu assumo a dívida. Ele pagou todas as dívidas e não era baixa, era uma dívida gigante, porque eu tinha comprado assim, comprei caminhões de equipamento, de cabo, de fio, de máquina. Aquele cliente não vingou? Não, o cliente, ele foi pagar 3 anos depois. 3 anos depois. E assim, não pagou nem com correção. 2 anos depois ele pagou. E não pagou nem com correção. Mas assim, o que eu fiz naquele momento? Eu troquei a dívida pela empresa. O sono, a cabeça no travesseiro. Exatamente.
né? E na época ainda estava tentando ficar como sócio da empresa, mas aí o negociador americano, ele entendeu e falou, não, eu quero 100% da empresa, eu assumo a operação, você vai ficar aqui comigo 2 anos, porque você vai ter uma responsabilidade aqui, eu quero que você esteja comigo, mas a empresa vai ser 100% americana, não vai ter nada de vocês. Eu falei, não, tudo bem, eu aceito. A única condição que eu coloquei com ele assim é que eu não queria que desligasse meus funcionários sem justificativa no período também de 2 anos. Então eu pedi para que ele mantivesse os meus funcionários. Aí o que acontece aí? Falando, abrindo esse parênteses. Uma coisa que eu também quero deixar claro para as pessoas, e eu venho falando isso já há muito tempo, aí eu abro um parênteses para uma outra coisa. Se você tem empresa e está passando por necessidade, está passando por problema, não feche a empresa e assume dívida. Vai atrás de tentar vender o teu negócio, vai atrás de estruturar o teu negócio. Né? Porque assim, são anos de luta. Na minha empresa, eu vendi minha casa, eu me privei de várias coisas, eu deixei a minha vida, porque assim, tem uma parte da empresa que é a parte financeira, que é toda aquela questão empresarial, mas tem uma parte da empresa que é um investimento que ele não é tangível, ele não é tangibilizado. E quando você simplesmente fecha uma porta e assume uma dívida, assim, isso é muito pesado para o empresário. E muitos empresários que eu já conversei, empreendedor que eu já conversei, o cara às vezes ele está desesperado, não vê sair o que ele faz, ele fecha tudo e fica com dívida há anos ali. Não, gente, tem caminhos, procura ajuda, procura conhecimento e não fecha uma empresa por fechar, negocie. Tenta vender, vende partes dos ativos, tem como você fazer isso, né? Eu sei que quando você está no desespero é muito difícil você parar e pensar, porque você está envolvido naquilo ali. Mas é sempre bom e importante o seguinte, sempre tem alguma pessoa que quer investir, ou algum mercado, alguma empresa que quer investir, e ele pode estar usando a tua empresa como uma porta, ou ele vai fazer a tua empresa crescer. Então, assim, não se desfaça de um negócio sem antes entender todas as variáveis, entender tudo que você pode fazer ainda. Esgote até o fim, que tem luz no fim do túnel, não precisa se desesperar. E isso custa vidas, custa família, custa casa, custa casamento. Então, por isso que eu falo, assim, procura ajuda, tenta achar alguém para te aconselhar nesse caminho, para você não só fechar uma porta, mas tentar vender. E foi isso que eu fiz. Tá? Eu fui atrás eu lembro que eu fui atrás de uma empresa nacional para vender. Sim, foi uma negociação que essa empresa nacional me colocou uma condição, falou assim, não, Fernando, eu compro a tua empresa, você fica com uma participação, mas eu vou mudar o teu negócio. E ele queria comprar um negócio, não para o negócio desenvolver, é que a minha expertise ia ser um departamento dentro dele que ele queria para um projeto específico, para um negócio específico. E como a cultura daquela empresa não tinha nada a ver com a cultura que eu tinha implementado na minha empresa, eu entendi que se eu entrasse nesse negócio, não ia ser bom nem para ele, e nem para mim, nem para as pessoas que estavam dentro da minha estrutura. Então eu não aceitei. Aí eu fui lá nos Estados Unidos para aquela empresa que a gente tinha feito intercâmbio lá atrás. Falei, tô com esse problema, tá assim assado. Eles fizeram uma due diligence, contrataram uma empresa francesa para poder fazer a due diligence. Ficou ali 5 meses em due diligence. E aí depois ele fez a proposta e eu aceitei. E aceitei, um dos motivos era assim, porque eu queria, primeiro, que ele desse continuidade ao meu projeto, mesmo eu não estando mais lá. Também não é porque eu não estou mais lá que eu queria que o negócio acabasse, não. Tanto é que às vezes eu vou em cliente. Outro dia eu fui num cliente grande, numa farmacêutica, e aí o cara, a Avid presta serviço pra gente. Eu fiquei feliz pra caramba. Falei, pô, isso aí foi um projeto meu. Eu criei, né? É um negócio meu. E eu vejo assim, tipo, mais de 15 anos depois do negócio, mais de 13 anos depois, o negócio aí tá firme e forte e clientes falando bem do negócio. Então, assim, deu certo. E eu queria que alguém pegasse mesmo o negócio para continuar, para levar para frente. E que tivesse uma cultura que a gente tinha, essa cultura que eu falei para você, de pessoas, processos, tecnologia, e essa empresa tinha isso. Então, aí eu fiz um acordo para eles. Mas voltando ao que você falou, sai de lá, entra num sabático, o que acontece para sair do mundo empresarial para voltar a ser funcionário? Não deu para entrar no sabático, na verdade, assim, eu saí de lá meio que sem rumo, que eu também não esperava sair, por mim... Mas ficou 2 anos Fiquei 2 anos. Acompanhar, certo? Então, mas mesmo depois dos 2 anos, a minha expectativa era ficar lá, era envelhecer lá e tocar aquele negócio, isso que eu tinha na minha cabeça. E aí, depois de 2 anos, eles marcaram lá uma reunião e falaram, Fernando, a partir de agora a gente vai tocar aqui, entendemos que não é mais necessário isso aqui, e me dispensaram. E aí eu peguei e falei, pô, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu fiquei ali preocupado, né? E eu nunca fiquei assim, sem desempregado ou sem fazer nada, assim, na minha vida inteira, desde que eu me conheço por gente, eu sempre trabalhando. E aí, com 15 dias depois, veio uma proposta para eu assumir uma área comercial numa empresa de
a engenharia de automação e controle, que chama PPI Multitask. Hoje ela foi comprada pelo grupo WEG, né, pela WEG. A WEG ela faz parte de uma divisão da WEG. E eu toquei a área comercial ali durante 2 anos, né, dessa empresa. E aí depois eu saí e fui para o Grupo Stefanini. No Grupo Stefanini... Aí no Grupo Stefanini foi um misto ali, porque eu tinha um papel de intraempreender através da Stefanini e tinha uma visão também de gestão, de montagem de time. Por que intraempreender? A Stefanini tinha comprado uma empresa mineira de engenharia, automação e controle chamada IHM, e eu era um dos primeiros profissionais que eles contrataram para ter operação em São Paulo. Eu era site manager aqui em São Paulo, eu era o responsável por São Paulo. Então esse foi o desafio de empreender, porque eu era responsável pelo P&L, né? Não era só um papel de vendas, né? Tinha que contratar, tinha que ver lucratividade, rentabilidade, tinha que fazer todo o planejamento estratégico anual. E também passou um tempo, eles me deram também a região sul do Brasil. Então eu ia uma vez por mês lá para Curitiba. O nosso escritório lá na época ficava no bairro do Batel, e lá também eu fiquei tocando a região sul, né? Ficava em Curitiba, mas a gente pegava toda a região sul, e eu fiquei também como site manager lá também. E aí foi uma experiência tremenda, assim. Aí eu comecei a me aprofundar como executivo, entender como que funciona o universo de TI, porque até então eu tinha uma visão de TI industrial com foco em OT, mas muito no chão de fábrica. Sim. Agora eu fui para a camada de negócios, para o business, né? Entender toda a parte de sistemas, RP, CRM, né? O cloud, Power BI, toda a estrutura de analytics, inteligência, conversar... Antes eu falava com middle management, que é o gerente local e com o time dele, muito focado em projeto. Agora eu tenho que falar com o CFO, tenho que falar com o CIO. Então mudou muito a abordagem, o cliente, tipos de contrato, tipo de projeto, falar de operations, falar de SLA, falar de backups, aí muda completamente. E foi uma escola, assim, tipo, aprendi pra caramba, um lugar incrível, tive oportunidade de fazer coisas incríveis, né? Eu fechei um projeto enquanto eu estive lá, foi um dos maiores projetos da IHM Stefanini, que era o sistema de controle do submarino nuclear brasileiro, e eu chefiei tecnicamente, comercialmente esse projeto. Fiquei 2 anos e 7 meses, fui lá para a França negociar esse projeto, e foi um projeto que vai até 2029. Esse projeto é um projeto assim, toda a camada, o programa ProSub, né, da Marinha Brasileira, mas toda a camada de controle do submarino à propulsão nuclear, foi o meu time lá, eu e meu time lá em BH, a gente que nós que desenhamos a solução, nós que montamos o processo. Tem ou tinha alguma coisa da Marinha, submarino, aqui em Sorocaba, não? Ali é Iperó, né? Ali é onde eles fazem os testes e estão construindo os reatores nucleares. E tem uma parte que está ali em Iperó, que é perto... Tem uma parte de Sorocaba que é uma parte mecânica, tem uma parte que é Iperó, perto de Boituva, e eu acho que tem uma parte aqui também que é a parte de controle da parte da propulsão nuclear, que é em São José dos Campos, né? E aí, todo esse trabalho do sistema de controle, que é a plataforma de controle submarino, que a gente negociou, o submarino em si está sendo construído lá em Santa Cruz, né? Quantos anos você ficou na Stefanini? 3 anos. Um pouco mais de 3 anos. E aí uma consultoria leva a outra e eis... Não, aí eu fiz... Aí, assim, mesmo paralelo, nesse período... Quando eu fui para a PPI Multitask, eu continuei tocando palestras, mentoria. Eu participei de uma empresa como mentor, uma empresa de faturamento de 20 milhões, com 49 funcionários. Eu tinha um papel de conselheiro, mas eu falo para você que nem... Porque eu fui entender conselho aqui na Board Academy. Porque o que acontece? Existe ali uma linha bem tênue em consultoria, mentoria e conselho. E eu não tinha essa visão. E lá eu misturava esses 3 papéis. E fiquei lá alguns anos lá trabalhando com eles e eu misturava esses papéis. Eu fui ter esse entendimento, essa clareza aqui na Board Academy. Mas então, nesse período eu saio da PPI Multitask, mas continuo tocando meus negócios. Vou para a IHM Stefanini. Na IHM Stefanini também não tinha intenção de sair, mas eu recebi uma proposta para eu ser head Latam de uma empresa alemã, uma empresa centenária alemã, fabricante de instrumentação industrial. E eu fui pelo desafio, porque assim, eu conheci instrumentação, tinha todo o background da parte de gestão, da parte executiva, de como funcionava o negócio. E assim, era uma oportunidade que eu ia estar como C-level. E aí eu vi, isso aí era o meu sonho, era o que eu queria também. Mas também eu não soube... E com uma bagagem agora passando pela área comercial,
por sistema de gestão, Exatamente. diferente dos cases anteriores, né? Mas aí também não foi uma boa experiência. Eu saí da IHM Stefanini, não queria sair, o pessoal lá também não queria que eu saísse. E foi assim, foi duro para mim, porque eu gostava do lugar, gostava de estar lá e gostava das pessoas, e assim, me senti em casa. Lá eu me senti em casa. E aí eu saí com muita dor no coração, mas eu queria esse novo desafio. Mas acabou que eles montaram toda a estrutura, todo o time, e assim, chegou a pandemia em 2020, eu saio da IHM Stefanini em 2019, 2020, eu tinha um desafio de crescer o mercado porque lá eu fui head Latam para a indústria química e petroquímica na América Latina. E eu tinha o desafio de crescer esse mercado. Então, eu acho que na época eu tinha que vender 10 milhões de euros e eu não consegui chegar nesse target, a gente ficou próximo aí dos 3 milhões de euros. E quando veio a pandemia, eles dissolveram um time e deixaram de ter a minha estrutura e eu acabei saindo. E aí eu fui para a Deloitte. Ali, a Deloitte pegou essa bagagem que eu já tinha. Na Deloitte eu fui para um desafio também diferente, porque na Deloitte, qual que era a ideia da Deloitte? A Deloitte é conhecida no mundo da auditoria, consultoria, né? Uma empresa centenária também. E a Deloitte estava montando um time dentro da área de Financial Advisor chamado Smart Operations, que é para cuidar do tema Indústria 4.0 e transformação digital na indústria. E aí eles me chamaram para que eu pudesse... Eu fui o primeiro profissional dessa área dentro da área de Financial Advisor. E eu montei o business plan, contratei as primeiras pessoas, fechei os primeiros projetos e fiquei ali 2 anos ali. Foi quando a Accenture eu ganhei alguns contratos concorrendo com a Accenture e a Accenture me fez o convite para eu assumir uma área lá de executivo sênior para cuidar de um vertical, e aí eu acabei aceitando indo para lá. Onde você está até hoje. Onde eu estou até hoje. Muito legal. A pergunta que não quer calar, a gente já está caminhando para quase 1 hora de conversa. Caramba. Tá? Mas a pergunta que não quer calar, aonde que a história de Conselho e a Board Academy entrou na sua vida? Então, a história do Conselho e Board Academy, igual eu estava falando para você. Eu estava caminhando ali, sempre trabalhando no mercado, mas tocando as minhas empresas. Tocando a minha empresa com palestra, com treinamento, com mentoria. E aí eu entendi que eu precisava... Assim, a gente que é da área técnica, a gente é muito apegado àquele conhecimento técnico que a gente tem. E aí eu entendi que eu tinha uma carência muito grande. Não importa a experiência que eu tenho, não importa a bagagem que eu tenho. Para você atuar como conselho, eu não posso sentar numa cadeira lá e ficar só baseado... Eu lembro que quando eu fiz o Board Starter, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi os 3 R's, né? Que é o rito, né? Ritual e rotina. Ritual e rotina. Isso eu não tinha essa visão, né? Do ponto de vista de conselheiro. E aí eu entendi, falei, não, eu preciso completar esse gap para que eu seja um bom conselheiro e para que eu possa trazer percepções interessantes para o empreendedor. Não só percepções, fazer uma rede de contato, ajudar ele a crescer o negócio dele, usando a minha experiência, mas também usando uma formação. Eu entendi que eu necessitava me aproximar de conselheiros, me aproximar da Board Academy. Na época ainda não tinha... E aí um membro da Board Academy, que ele era um amigo, ele pegou e falou, Fernando, e a gente conversando, falou, ó, faz sentido, eu acho que você conhecer a Board Academy, que tem tudo a ver com aquilo que você está buscando. E aí eu participei de uma apresentação, numa quarta-feira lá das sessões que tem nas quartas, e aí gostei, estou há 2 anos aqui na Board Academy, já participei como coautor do livro, já participei de vários eventos, então assim, isso tem me ajudado a crescer profissionalmente, né? Tem me ajudado a entender esse universo de conselho, né? Tanto isso trouxe uma bagagem importante, porque assim, eu tenho a minha empresa que eu atuo ajudando empreendedores, empresas de médio porte, e eu atuo na Accenture como executivo, e eu também tenho que interagir com conselheiros de outra empresa. Isso me dá uma visão para me entender a cabeça do conselho, né? Eu quero pegar esse gancho, porque, claro que na grande maioria, para não dizer 100% dos nossos board members, alunos, eles vêm para cá buscando uma formação como conselheiro porque querem atuar como conselheiros. Mas eu escutei hoje de uma pessoa que disse o seguinte para mim, Marcelo, eu me formei na Board Academy, eu ainda não sou uma mulher, eu ainda não sou conselheira, mas para mim a formação já está paga, porque só a formação de conselheiro já fez eu me tornar uma profissional melhor. Eu consigo, na empresa onde eu trabalho como executiva, ter percepções que eu não tinha antes
sobre o meu papel enquanto executiva e como eu respondo para um conselho, e como o conselho da empresa onde eu estou atuando gere esse negócio. Coisa que passava por mim talvez meio que despercebido. Totalmente, concordo com ela. E assim, igual eu falei para você, eu atuava em conselho sem ter experiência e sem ter a capacidade. E hoje eu tenho uma bagagem, tenho graças à Board Academy, e tem um outro ponto que é igual eu falei para você, dentro da Accenture hoje, isso abriu a minha cabeça como profissional e me ajudou profissionalmente dentro da Accenture. Porque eu interajo hoje, eu tenho conselho hoje, tenho conselheiros que atuam hoje dentro da Accenture, e eu converso, meus interlocutores em clientes, ou eles respondem para um conselho, ou às vezes o conselho se envolve em alguns projetos. Eu estou trabalhando agora, conversando com uma grande engarrafadora que tem um investimento pesado para fazer nos próximos anos e quem toma as decisões é o conselho. Sim. E aí, essa bagagem que a gente tem em conselho, ele me abre uma mente para mim entender como que o conselho atua, qual que é o papel do conselho ali, o que o conselho espera. Então, eu estou alguns passos à frente e isso graças a esse caminho que a Board Academy proporcionou, que eu consigo enxergar com maior clareza isso, todas as peças ali do tabuleiro. Né? Muito bom esse depoimento aqui, que vai servir também de grande ajuda para quem está nos assistindo e pensando nessa carreira como conselheiro. A formação é importante, a sua experiência profissional é importante, mas o que vai acontecer depois da formação são posições de conselho, claro, é isso que a gente busca, mas você vai ser um profissional, uma profissional mais capacitada aí onde você já está. Fernando, caminhando para o nosso final aqui, próximos passos, futuro, qual que é o seu plano? Bom, eu vou fazer o PFCC, né? Estou me programando aí para o próximo ano fazer o PFCC, que é a certificação. Quero continuar lá na Accenture tocando meus projetos, né? E quero focar também em alguns conselhos e estou me preparando para isso. Já recebi algumas propostas, eu tenho mapeado ali com muito cuidado para não gerar nenhum tipo de conflito de interesse, né? Para preservar tanto a minha integridade, a minha reputação do meu empregador que é Accenture e também do meu cliente. Então não é qualquer conselho que eu possa atuar. Mas isso é o meu target. A minha ideia, assim, estou aí já chegando nos 50, né? Então, a ideia é que nos próximos anos eu vá me dedicar ao conselho. Esse é o meu plano de carreira, porque assim, eu não penso em parar de trabalhar, né? Meu pai aposentou com 45 anos, eles perguntam, por que você não aposenta? Eu falei, cara, eu não... Enquanto eu tiver saúde e disposição, eu quero estar viajando, dando palestra. Pode diminuir o ritmo, mas não parar. Exatamente. Quero estar viajando, dando palestra, visitando fábrica, visitando empresa, em reunião. É isso que eu gosto. Então, assim, e eu quero usar o conselho para isso. Eu quero continuar trabalhando com conselho, quero continuar trabalhando com mentoria, com palestra, que é o que eu gosto de fazer. É o que me dá paixão de fazer. Levanto todo dia com um sorriso no rosto, com um brilho no olhar, querendo fazer esse tipo de coisa, né? Então, muito bom. Não existe peso. Às vezes existe cansar, você está no aeroporto, você está em hotel, mas assim, no final vale muito a pena. E é isso que eu busco. É essa satisfação que eu busco, né? Bom, e no final das contas, né, para a gente finalizar aqui, nada melhor do que você traçar um novo plano, um novo projeto, estando empregado, estando com uma fonte de renda, né? Então você, como executivo na Accenture, não se vê na pressão de ter que acelerar as coisas, de ter que ganhar uma remuneração amanhã como conselheiro. Você pode seguir o processo, seguir a metodologia com clareza, um passo de cada vez, né? Porque certamente lá na frente, no momento certo, os conselhos certos vão aparecer, dada a sua experiência, e o que você pode ajudar cada um deles. É isso, né? É isso, exatamente isso. Esse é o ponto. E eu também, assim, eu penso que a gente não pode fazer por fazer. A gente precisa entender mesmo qual que é o nosso propósito. Eu tenho bem claro, assim, que o meu propósito, assim, é aprender e ensinar e compartilhar o meu conhecimento com as pessoas. E aprender. Todo dia eu aprendo. Nessa conversa aqui que a gente tem, eu aprendo. Então, assim, é isso que eu quero fazer. Então, eu não tenho pressa nenhuma para isso. Eu sempre ali vou esperando no tempo certo, no momento certo. E é isso que eu tenho para minha vida. Esse é o meu plano aí de carreira para os próximos anos. Muito bom. Fernando, eu quero te agradecer pela sua presença. Agradeço. Parabéns pela carreira, pela trajetória até aqui. Desejo muito sucesso. E como sempre, conte com a Board Academy, conte conosco. A casa do conselheiro é a sua casa. Sim. Sinta-se sempre bem-vindo aqui conosco, né, no nosso ecossistema. Conselheiro indica, recomenda conselheiro. Sim. Então a gente precisa estar num ambiente onde todos possam se ajudar, colaborar, e a gente encontra isso aqui na Board Academy. Muito obrigado. Exato, eu que agradeço. Obrigado, Simonato.
E a vocês que nos assistiram até agora, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Se você julgar interessante, deixa aí a sua curtida, o seu comentário, ou quem sabe até compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, amigos que você conheça, que possa fazer sentido. Se é a sua primeira vez no canal, ativa o sininho, faz a sua inscrição para receber notificação de outros conteúdos aqui da Board Academy e do nosso podcast. Meu muito obrigado pela sua audiência e nós nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.